Turminha linda, hoje, meus amores, quinta-feira, nós iremos fazer a correção da avaliação de matemática, tá bom? Vamos abrindo o caderninho, no gabarito de matemática, nos cálculos de matemática e vamos verificar como foi que vocês se saíram nessa avaliação, se vocês se saíram bem, se vocês se saíram mais ou menos, o porquê de ter errado uma determinada questão, se não errou nenhuma, certo? Vamos lá verificar, no qual os conteúdos que foram apresentados para vocês, turminha, na avaliação de matemática, foram todos aqueles conteúdos que foram estudados, né, nesse terceiro bimestre. Então, eu acredito que não tenha tido assim tanta dificuldade em responder a avaliação de matemática, não é? Vamos lá assistir, vamos lá prestar atenção, vamos lá verificar e vamos lá acompanhar sem avançar o vídeo, tá bom? Na primeira questão, tinha falando assim, vai estar saindo aí. O desenho abaixo indica a forma e as medidas do palco de um teatro. Para instalar uma iluminação especial no contorno desse palco, foi necessário calcular o seu perímetro. O perímetro desse palco ou seja, nesse enunciado aí, a questão está me pedindo o perímetro. E o que é o perímetro? Perímetro é o contorno dos lados de uma figura, ou seja, a parte de fora. Onde eu vou observar que cada ladinho mede 1 metro, não é? Então, nós vamos contar de 1 em 1 para verificar quantos lados tem, ok? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, de comprimento eu tenho 5. Então, se eu tenho 5 de um lado, eu tenho 5 no outro. 5 mais 5, 10. Vamos agora contar as larguras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, se eu tenho 9 de largura, eu tenho 9 de largura embaixo também, né? Se eu tenho 9 de largura em cima, eu tenho 9 de largura embaixo. Então, se eu contar 5 mais 9, mais 5 mais 9, vai dar quanto? Então, se eu contar, vai dar 28, né? 28 metros. Então, o perímetro desse palco aí seria 28 metros. A opção certa seria o item B, não é? O item C, perdão, o item A tem assim 14 metros, B 24 metros, C 28 metros ou D 45 metros. Então, na primeira questão seria o item C, não é? 28 metros. Questão 2 está falando assim, ó. Observe abaixo a fração que a professora escreveu no quadro. Então, a fração que a professora escreveu no quadro foi 3/4, né? A representação percentual dessa fração se eu for representar essa fração em porcentagem, né? Como é que ela ficaria? Turma, se eu tenho 3/4 e eu quero representar ela em porcentagem, ela ficaria, como é que eu deveria fazer, né? Vamos primeiro, de uma certa forma, representar ela em forma de um desenho. Dá para mim representar essa fração aí em forma de um desenho, para mim descobrir quanto é que ela vai valer em porcentagem. Vamos lá? Então, turma, se vocês observar lá, a professora fez 3/4, né? E a tia Leidiane disse que para mim saber qual seria a porcentagem, eu precisaria representar em forma de um desenho. Vamos aqui observar. 3, a tia Leidiane fez um desenho de uma pizza, né? No qual dividiu em 4 partes, que 3 foi a parte pintada, né? 1, 2, 3. E 4 quer dizer o todo, né? 1, 2, 3, 4. Agora, como descobrir isso em porcentagem? Turminha, aqui, como ela está dividida em 4 partes, as 4 partes representam 100%. Agora, se eu observar, ela foi pintada 100%? Não, ela foi pintada apenas 3/4, né? 3 partes dela. Então, se o todo é 100%, mas como não foi 100% consumida, não é?
Cada pedacinho desse ia equivaler quanto? Cada pedacinho desse, gente, ia valer 25, ó. 25, 25, 25, 25. Ao somar tudo, ia dar 100. 25 mais 25 são 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25 são 100. Só que não foi toda consumida, foi pintada apenas 1, 2, 3. Então, 3 vezes 25, né? 25 mais 25, 50. 50 mais 25 dá 75. Então, a porcentagem seria 75%. A resposta da questão 2 seria o item D, né? 75%. Vamos para a questão 3, que está falando assim, ó. Uma banda foi contratada para fazer uma apresentação em um festival de música que ocorreu na sede social de um clube, conforme a apresentação na malha quadriculada abaixo. De acordo com esse desenho, qual foi a área ocupada por esse palco? Nesse enunciado aí, ele está me pedindo a área. O que é a área, tia? É aquela parte da superfície, aquela parte de dentro da figura. E se vocês observarem na malha quadriculada, está localizando o palco. Quer saber qual é a área do palco? Se eu observar, nas informações lá tá dizendo que cada quadradinho equivale a 4 metros. Cada quadradinho tá valendo aí 4. Então, para mim saber a área aí, eu tenho que contar de 4 em 4. Então, vendo aí o palco, vamos contar a parte de dentro do palco. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho 12 quadradinhos, né? Que cada quadradinho equivale a 4. Então, basta eu multiplicar 12 vezes 4. Ou contar de 4 em 4. De 4 em 4, né? Se a gente fizer uma multiplicação de 12 vezes 4, nós vamos ter como resultado 48, né? E se eu for contar de 4 em 4, também vai dar 48. Vamos lá contar com a tia? Ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. 40 mais 4, 44. 44 mais 4, 48. Então, a resposta correta, né, da questão 3 seria o item D, 48, ok? Vamos lá para a questão 4, tá falando assim, ó. Em uma loja de artigos esportivos foi anunciada uma promoção na qual todos os tênis estavam com 40% de desconto. Pedro foi a essa loja e comprou um tênis com o desconto anunciado. Sem a promoção, esse tênis custa 150. Quanto Pedro teve de desconto na compra desse tênis? Ou seja, nesse enunciado aí eu estou trabalhando porcentagem. Porcentagem com desconto, não é? Toda porcentagem ela é o quê? Multiplicação e divisão. Só que eu tenho que prestar atenção no enunciado. Será que está me pedindo desconto? Será que está me pedindo acréscimo, aumento? Se no enunciado estiver pedindo só a porcentagem em si, eu sei que eu vou apenas aplicar uma continha de multiplicação e divisão. Se eu sei que está me pedindo desconto, eu sei que eu vou aplicar uma outra continha a mais. Desconto, eu vou descontar, ou seja, eu vou diminuir. Ou seja, quando estiver pedindo desconto, é uma continha também de menos, tá bom? Sabendo que o valor do tênis custava 150. Só que em cima desses 150, ele teve um desconto. Ele vai ter um desconto de 40%. Então, nós precisamos saber de quanto será este desconto. Por quanto é que vai ficar o tênis com esse 40% de desconto, ok? Vamos lá fazer. Vamos aqui, turminha. Eu sei que lá o desconto é 40%. Quando eu digo 40%, é a mesma coisa que 40%.
vezes o valor do tênis lá é R$ 150. Então, eu faço 150 sobre 1, né? Já que não tem nada. Primeiro, a tia Leidiane disse que toda porcentagem ela é uma multiplicação. Então, a primeira continha que eu vou fazer é uma de multiplicação. Ok? Então, eu vou fazer 40 vezes 150. A tia Leidiane já fez aqui no cantinho e nós vamos apenas conferir. Ó, 0 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Vamos agora para o nosso segundo algarismo, que é o 4, né? Preencho essa casinha com 0, né? E eu vou fazer 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 4 vezes 5, 20. Vamos lá fazer a multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 4, aqui, preencho essa casinha com 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, o 5 4 vezes, ou 4 5 vezes dá 20. 20 eu coloco 0, vai 2. 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. Agora eu vou somar, não é? 0, 0, 0, 0, 0, baixo 6. Então, quantos números eu tenho após a vírgula? 2. Aqui eu tenho algum número após a vírgula? Não. Então, eu venho 1, 2. A minha vírgula vai ficar aqui. Então, qual é o número que eu tenho? 6.000. Então, 40 vezes 150 dá 6.000. Vamos para cá. 100 vezes 1, 100. Agora, eu vou fazer uma divisão. Eu vou cortar primeiro, igualar a quantidade de 0. Cortei 0 em cima, cortei 0 embaixo. Cortei 0 em cima, cortei 0 embaixo. Fiquei com qual número? 60. 60 dividido por 1, 60. Então, eu sei que aqui o tênis, ele teve um desconto de 40%, não foi? Então, esse desconto foi de quantos reais? 60 reais. Então, o desconto de 40% será 60 reais. Agora, eu preciso descobrir quanto é que vai valer o tênis, que antes valia 150, com o desconto de 60 reais. Basta eu fazer 150 menos 60. 0 eu posso tirar 0? Posso, dá 0. 0 eu posso tirar 0? Posso, dá 0. Olha a vírgula. 0 eu posso tirar 0? Posso, que dá 0. 5 eu posso tirar 6? Não. Peço ajuda de qual número? Do 1. Fiquei com qual número? 15. 15 eu tirei 6? Dá 9. 1 que eu pedi emprestado, ele desce pra cá. 1 menos 1, nada. Então, o meu tênis vai ficar em qual valor? 90 reais, porque teve um desconto de 60 reais em cima do valor dele, que era 150. Então, a resposta seria 90 reais. Então, turma, na resposta da questão 4, seria o item B, não é? 90 reais. Agora, vamos para a questão 5, que vai estar saindo aí. Na malha quadriculada abaixo estão os moldes de 2 bandeiras que serão utilizados para enfeitar uma casa para uma festa. A bandeira 1 é a ampliação da bandeira 2. A medida da área da bandeira 1 é... Pronto, nós estamos trabalhando aí ampliação e redução. Mas no caso aí, ela está pedindo para me fazer uma comparação da bandeira 1 em relação à bandeira 2. Então, o que nós podemos observar? A medida da área da bandeira 1 é... Então, a área, a parte de dentro da bandeira, em relação à bandeira 2 é... Tem assim, a metade da bandeira 2... B, a quarta parte da área da bandeira 2. C, o dobro da medida da área da bandeira 2. Ou D, o quadruplo da medida da área da bandeira 2. Vamos observar a bandeira 2. Ela tem partes inteiras 1, 2, 3, não é? Na primeira filinha. Se eu for para a bandeira 1, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso concluir já que vai ser o dobro da medida da área da bandeira 2. Ou seja, na bandeira 1, cada quadradinho equivale o dobro da bandeira 2. Por quê? 3, qual é o dobro de 3?
6, não é? Então, se eu observar, se eu tenho 3, que quando eu for fazer a ampliação é 2 vezes aquele valor, então se eu tenho 3 de área, vai ser 6, não é? Então, conclui-se que seria o dobro da medida da área da bandeira 2. A resposta correta da questão 5 seria o item C, o dobro, não é? Vamos agora para a sexta questão, tá falando assim, ó. Observe abaixo um retângulo que foi dividido em quadrados iguais. A fração que representa os quadrados pintados de cinza em relação ao total de quadrados é... Se eu for representar essa imagem aí que está saindo em fração, como é que ficaria? Bem simples, né, gente? A parte pintada é a parte que fica em cima, não é? Então, quantas partes pintadas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 como numerador, né? E como denominador, perdão. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 como um todo. Então, sempre é importante eu lembrar que a parte pintada fica em cima, que foi 6, e o todo fica embaixo, que é 10. Então, qual seria a fração que iria representar? Seria 6 décimo, né? A opção correta seria o item D. Certo, turma? O item D, 6 décimo. Vamos agora para a questão 7, que está falando assim. Observe o gráfico correspondente às despesas mensais da família de Mauro. Na saúde, Mauro gasta R$ 500. Na alimentação, ele gasta 900. Em lazer, ele gasta 400. Em moradia, né, ele gasta 600. A tabela que representa os dados contidos nesse gráfico é, ou seja, qual dessas tabelas está contendo as mesmas informações do gráfico? Se você estiver observado nas explicações da tia anteriores, a tia Lediane explicou que em uma tabela ou um gráfico eu posso transformar aquelas mesmas informações tanto na tabela, de tabela para gráfico, como gráfico para tabela. Aí, né, tava no gráfico e ele transformou para uma tabela. Agora, qual das tabelas está apresentando as mesmas informações do gráfico? Se nós observarmos, é só prestar atenção. Se saúde foi 500 e alimentação 900, eu vou observar logo essas primeiras informações. É o item A? Não é, porque se eu for observar o item A, a alimentação lá é 850 e a saúde é 350. Então, o item A já está descartado, porque lá no gráfico não é isso. Saúde lá no gráfico é 500 e a alimentação é 900. É o item B? Lá na alimentação, não é? Tem 1.000 e na saúde tem 600. Também eu sei que não é. É o item C? Eu observar lá, a alimentação tem 800 e saúde 400. Também não é. Então, vai ser o item D, né? Então, nós vamos observar todas as informações, ó. Saúde, 500, ok, bateu. Alimentação, 900, ok, bateu. Lazer, 400, ok, bateu. Moradia, 600, ok, bateu. Então, a resposta correta na questão 7 seria o item D, não é? Agora, nós iremos para a questão 8. Na questão 8, está falando assim, ó. Qual é a representação percentual do número 0,06? Se vocês observar, esse 0,06, ele está em número decimal, não é? Agora, como eu posso representar esse número decimal em fração? Vamos lá, tem uma regrazinha bem simples e bem fácil. Pronto, se eu observar, eu quero 0,6 em porcentagem, não é? Então, gente, para mim descobrir isso daqui, eu tenho que ir para essa regrinha aqui, ó. 10, 100, 1000. Observar, quantos algarismos tem o número 10? Tem 1, 2. Então, o algarismo 10 tem 2 algarismos. Quantos algarismos tem o número 100? Tem 1, 2, 3. 3 algarismos. Quantos algarismos tem o número 1000? O número 1000 tem 1, 2, 3, 4.
E eu venho para cá, ó. O que são números decimais? Números decimais são aqueles que têm uma parte inteira e uma parte separada por vírgula, não é? Então, aqui, nesse número aqui, tem algum número representado pela parte inteira? Não, que é 0,06. Então, se eu for observar aqui, esse não tem quantos algarismos? Tem 1, 2, 3. Qual daqui tem 3 algarismos? O número 100. Então, ele em fração ficaria 6 sobre 100. Por quê? 6 está sendo a parte aqui decimal, não é? 6 centésimo. Por que 6 centésimo? Porque ele possui 3 algarismos. Qual é aqui o número que tem 3 algarismos? O número 100. Então, seria 6 centésimo. E 6 sobre 100, né? Quando eu digo 6 sobre 100, é a mesma coisa que 6%, ó. 6 por 100, 6%. Então, esse número decimal 0,6 seria 6%. A resposta da questão 8 seria o item C, não é? 6%. Vamos agora para a questão 9, que está falando assim, ó. O preço de um aparelho de som sofreu um aumento de 15% sobre seu valor. Esse aparelho de som custava R$500. Qual é o valor desse aparelho após o aumento? Ou seja, turma, se nós observarmos, o aparelho de som, ele custava quantos reais? Ele custava R$500. Só que ele sofreu um aumento. Aumentou o valor dele de 15%, ou seja, aumentou o seu valor. Então, nesse enunciado aí, eu estou trabalhando porcentagem, que toda porcentagem ela é multiplicação e divisão, não é? Só que nesse caso aí, eu também estou trabalhando aumento, já não estou mais trabalhando desconto, eu estou trabalhando aumento. E quando me pede o aumento, qual é a continha que eu vou adicionar? Uma continha de mais, não é? Então, eu vou trabalhar aí continha de vezes, continha de multiplicação e continha de mais. Vamos por parte, tá bom? Vamos lá acompanhar. Então, quando eu digo 15%, é a mesma coisa que 15% vezes 500, que é o valor do som agora, não é? Que é o valor do som. Então, eu multiplico que 15 vezes 500. Se eu multiplicar 15 vezes 500, vai dar 7.500. 100 vezes 1 dá 100. Agora, o que eu vou fazer? Cortar os zeros para igualar. Cortei um zero em cima, zero embaixo. Zero em cima, zero embaixo. Fiquei com qual número? 75 dividido por 1. Quanto é 75 dividido por 1? É 75. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, eu sei que o aumento desse som que custava R$500, ele teve um aumento de R$75. Aqui foi o aumento dele. Agora, eu quero descobrir quanto é que vai valer o som agora. Basta eu somar 500 mais 75. A gente já fez aqui. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. 5 mais 0, 5. Olha a vírgula. Então, o som vai valer agora R$575. A questão 9, a resposta correta seria o item D, né? R$575. Vamos agora para a 10ª questão, que está falando assim, ó. Um saco contém 8 bolas idênticas, ou seja, ao todo eu tenho 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. Eu tenho 3 azul, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. Qual é a probabilidade da bola retirada ser azul? Eu quero saber a probabilidade da bola ser azul. Então, aí, quando quer saber a probabilidade de uma cor, de um determinado resultado, eu sei que eu vou representar em forma de uma fração, não é? Então, qual é o todo de bola? Então, o todo de bola são 8, não é? E no qual foi dividido 3 bolas azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Então, eu quero saber qual vai ser a probabilidade de ser azul. Vai ser 3 chances de 8, onde 3 é o total das azuis e 8 é o
todo de bola. Então, seria o item B, né? 3/8, 3 chances de 8, porque tem 3 bolinhas azuis. Então, a resposta da questão 10 seria o item B. Meus amores, essa foi a nossa correção da avaliação de matemática. A tia Leidiane espera que vocês tenham se saído bem, tá bom, turma? E agora vocês irão fazer também uma atividade. Ao terminar o vídeo, peço a atividade em PDF, onde nós iremos estar contemplando as questões que teve maior número de erros, tá bom? Então, uma atividadezinha de 6 questões, mais ou menos, e contemplando aquelas questões que nós observamos que houve mais erro, tá certo, turminha? No final do dia, vocês vão estar recebendo a correção. Um beijo, meus amores.